Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Python Full. E nessa aula nós vamos ver um assunto que costuma assustar um pouquinho, pessoal, que é o assunto de geradores. Nós já vimos sobre iteráveis, iterators, mas agora nós vamos ver sobre geradores. É um assunto assim razoavelmente complexo que costuma assustar muitas pessoas. Quando as pessoas começam a ver esse tipo de assunto, elas costumam se assustar e acabar fugindo. Mas se você costuma ver as aulas mexendo no celular, qualquer coisa do tipo, eu vou pedir para que você feche tudo, feche o WhatsApp, Facebook e foca 100% nessa aula para que você finalmente entenda esse conceito de geradores, ok? É um conceito muito importante do Python. Assim, não é algo que a gente usa tanto em toda a aplicação, assim, é algo muito específico, mas é muito importante que você saiba. Uma hora ou outra você vai precisar. E se você não fosse fazer isso daqui com gerador, o seu código ia gastar muita memória RAM, provavelmente não ia funcionar e estourar o limite de memória RAM, e também ia levar muito mais tempo. Então, a gente já usou geradores em muita parte do código, quando a gente itera sobre uma lista, itera sobre muitas coisas. Aquilo é um gerador, mas vocês estavam por trás do pano, vocês não tinham visto ainda o que era um gerador. Então agora nós vamos aprender como criar nossos próprios geradores, o que é um gerador e etc. Mas antes disso, nós precisamos entender um pouquinho sobre como funciona o gerenciamento de memória da linguagem Python. Então nós temos que entender que a linguagem Python ela foi escrita em uma outra linguagem de programação, que foi a linguagem C. Então o interpretador da linguagem Python se chama CType. CType. Então tudo no final são estruturas da linguagem C. E essas estruturas gastam um certo tipo de memória. Elas foram implementadas em linguagem C. Por exemplo, a lista da linguagem Python foi implementada em linguagem C. Ok, pessoal? Então isso é muito importante que vocês tenham esse entendimento. Então aqui vamos verificar um pouquinho de gasto de memória e entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, instalem uma biblioteca chamada pip install. Aqui eu já vou importar. Import pimpler ponto sizeof import sizeof. Sizeof. Opa. Size import size size off. Beleza? Escrevi errado. Ah, tá. Aqui é from pimpler size off import size off. Beleza, tá certo agora. Então, eu estou importando essa biblioteca. Então, aqui no terminal, roda ali. Pip install pimpler. Vocês dão um enter, eu já tenho essa biblioteca instalada, então ele vai falar que os requerimentos já satisfazem, mas aqui vocês instalem, só dar um pip install pimpler e importar essa biblioteca. From pimpler.sizeof import sizeof. Então se você vir aqui apertar Ctrl e clicar aqui, você vai lá na implementação dessa biblioteca aqui, ó, beleza? Vou fechar aqui. Então, para que serve esse sizeof? Basicamente, ele vai nos dizer quanto de memória um determinado dado está ocupando. Então, se eu vim aqui, vamos vir aqui, colocar print, eu vou chamar a função sizeof e vou passar aqui, eu escrevi errado, asizeof, asizeof, asizeof. Por que ele importou de novo? Estão iguais, idênticas, não estão? Faltou um S. É sizes off. Aí, beleza. Eu tinha importado errado mesmo. Então, aqui eu vou chamar a função sizeof e vou passar aqui, por exemplo, um número inteiro. O número inteiro, ele vai gastar de memória 32 bits. Ou seja, para você armazenar o número 1 dentro da sua memória RAM, ele vai gastar 32 bits. Então, quando eu rodar esse meu código aqui, vou dar um clear no terminal, Python 3, 31, e ele vai me mostrar 32, ou seja, a quantidade de memória que o número 1 gasta para ser armazenado na memória RAM é 32 bits. Se eu gastar aqui 5, ele vai armazenar 32 bits. Se eu passar aqui 50, ele vai armazenar 32 bits. Claro que 32 bits existe um limite, um número máximo na qual ele consegue armazenar. Vamos passar um número gigantesco aqui. Vou rodar o meu código. Neste caso aqui, ele já está gastando 56 bits. Essa é uma vantagem da gente conseguir trabalhar com linguagem Python. Porque se a gente programa em linguagem mais baixo nível, que é a linguagem C, se a gente define, por exemplo, uma variável inteira, imagina que hashtag, daqui para baixo seria um código em linguagem C. Então eu defino lá int, x vai ser igual a 5, beleza. Então eu falei que x é uma variável inteira. O que significa? Que nós só podemos armazenar números de até 32 bits dentro da variável x. Se eu tento armazenar um número maior do que 32 bits, ele vai estourar o limite da variável x e você não vai conseguir armazenar. Então por isso que
Na variável, na linguagem C, existe o long, long int, long, apenas o long, né? Long int, ou seja, é a quantidade de bits que aquela variável vai poder armazenar em memória. Aqui no Python a gente não tem que se preocupar com isso. Por mais que você tenha um número inteiro, coloca lá x é igual a 50, ele vai começar armazenando 32 bits. Mas a partir do momento que você estoura esse 32 bits, o próprio CIthon vai ficar responsável por fazer essa conversão e aumentar a quantidade de memória necessária. Mas é muito importante que vocês entendam que, por padrão, o número inteiro comum vai sempre armazenar 32 bits, a não ser que seja um número gigante, ok? Então, vamos só colocar aqui uma string para vocês verem. Por exemplo, coloca um caractere S. O caractere S ele vai armazenar 56 bits. Se eu passo SA, ele já precisa de mais SA. Aqui ele já está armazenando, passar uma string gigante. Vamos ver, 56 ainda, passar uma string maior ainda. Aqui, essa string aqui ele já passou a armazenar 72 bits. Então, dependendo do tipo de dado, da quantidade de valor, do tamanho do valor, a gente precisa de uma quantidade de memória diferente para a gente conseguir armazenar aquilo dentro da nossa memória RAM. Então, se um inteiro ele armazena, ele é capaz de... ele precisa ser separado na memória RAM 32 bits para esse número inteiro. Se eu tenho uma lista, por exemplo, de números inteiros, por exemplo, a lista de 1, você vai falar assim: quanto que essa lista vai armazenar, vai precisar de espaço na memória? É intuitivo você me responder 32 bits, mas não, é 56 bits. Por quê? Vamos abrir aqui a nossa calculadora. Para que você tenha o número 1 armazenado, vou até colocar uma vírgula aqui para garantir que seja uma lista, né? Agora continua com 96 sem problemas nenhum. Então, para você garantir que algo seja uma lista e tenha números dentro dele, primeiro você precisa armazenar um espaço na memória para informar que aquilo ali é uma lista. Então, se você já sabe que um inteiro armazena 32 bits, vamos descobrir quanto que é necessário para armazenar na memória RAM, falar que aquilo ali é uma lista. Então, vamos fazer 96, que é o que está gastando o total de memória, menos 32. Vou dar um Enter e aqui ele me dá 64. Então, só para informar que aquilo ali é uma lista, ele está gastando 64 bits de memória. Agora eu vou passar 1 e 2. Quando eu rodar esse meu código, ele vai trazer para mim 136. Por quê? Quando nós temos, olha só que interessante, quando nós temos números inteiros dentro de uma lista, eles não estão armazenando 32 bits. A gente não consegue armazenar eles com 32 bits. A gente armazena eles com 40 bits. Ó. 40, vamos fazer assim, ó. 40 vezes 2, ou seja, são os dois números inteiros. Cada número inteiro dentro de uma lista gasta 40 bits, então nós temos 40 vezes 2, nós temos 80. Então vamos fazer assim, 136, que é a quantidade de memória que está sendo gasta, menos 80. Isso daqui deu 56. Ou seja, agora, para informar que isso daqui é uma lista, ele está gastando 56 bits. Vamos confirmar se isso daqui é verdade? Se eu passar mais um número, o que tem que acontecer? Eu tenho que fazer 40 vezes 3, 40 vezes 3, ele vai me dar 120, mais 56, 176. Ou seja, a quantidade de memória que essa lista 1, 2, 3 tem que estar gastando é de 176 bits. Rodei meu código, ele me mostra 176 bits, exatamente como esperado. Se eu passo mais um número aqui, número 4, por exemplo, então eu tenho que fazer 40 vezes 4 mais 56. Vai me dar 216. Quando eu rodo meu código, tá lá, 216. Então a gente consegue prever com muita tranquilidade a quantidade de memória que uma lista vai armazenar. E você percebe que isso aqui está aumentando bem rápido, de 40 em 40 praticamente. Cada número inteiro que a gente coloca, a gente vai precisando de mais memória. Então vamos imaginar assim, que você vai criar uma função na qual vai te retornar uma lista com os números de 1 a 1 bilhão, por exemplo. Isso daqui vai gastar muita memória e muito tempo de processamento. É o que são as funções normais. Imagina assim, eu quero criar uma função que vai me dar que eu vou passar os números de uma lista de números e ele vai mostrar o dobro de cada número. Vamos criar essa função. Def é dobro. Então ela recebe uma lista, dois pontos. Eu vou fazer for e in lista. Aí eu vou criar uma nova lista aqui, ó. Lista dobro. Vai ser igual a uma lista, colocar dois pontos aqui, e ele vai falar que lista dobro, ponto append. E aqui eu vou adicionar o número 1 vezes 2, ou seja, ele está multiplicando o número que eu passei como parâmetro. E no final, eu vou dar um return de dobro.
Agora eu vou chamar essa função dobro. Então, print dobro, vou colocar dentro de x, na verdade. X vai ser igual a dobro. Eu vou passar uma lista aqui para ele. Quero passar uma lista, vou criar a minha lista, né? Range de 0 até 1000. Então, ele vai me trazer o dobro de todos os números de 0 até 1000. Eu vou dar um print em x, e ele vai me mostrar essa lista. Então, aqui eu tenho lá uma function... eu estou retornando dobro, aqui eu quero retornar lista dobro. Beleza, rodei meu código e ele me trouxe essa lista gigantesca com o dobro de todos os números que eu passei ali como parâmetro. Então, isso daqui, se a gente for olhar o gasto de memória disso daqui, vamos fazer assim, ó. Size off. Vou colocar isso aqui dentro e vamos ver quanto que ele está gastando de memória. Ele está gastando, vamos ver lá, 41 mil bits para armazenar essa lista. Fica um negócio meio grande. E olha que é de 0 até 1000. Imagina que se fosse de 0 até 10 mil, por exemplo. Isso daqui vai começar a ficar cada vez maior. Você viu que já começou a dar uma demoradinha para ele me executar isso. Então agora está gastando 407 mil bits. Se eu coloco mais um 0 aqui, ele vai demorar um pouquinho. Agora está gastando, vamos lá, 4.024.448 bits. A gente poderia começar a converter isso daqui para giga daqui a pouco. Mega, ou seja, conforme você vai aumentando aqui, você vai aumentando a quantidade de memória que você gasta. Ou seja, daqui é muita memória e muito tempo que está sendo levado. Ó, se eu rodo esse meu código, ele já não me responde instantaneamente. Ó, ele demora alguns segundinhos para me mostrar. Se eu aumentar mais um 0, acho que já vai começar a demorar bastante. Ó. Aumentar mais um 0. Vamos lá. Tá demorando, rodando. Aí, mostrou o resultado. Ou seja, tá levando muito, mas muito tempo mesmo para ele executar isso aqui. Eu acho que isso aqui já tá em 40 milhões de bits. Ou seja, muita memória sendo gasta. Então, isso daqui é uma função que a gente chama de função normal. Mas nós temos no Python as funções geradoras. São aquelas funções na qual não vai gerar tudo de uma vez e armazenar na memória RAM. Ela vai te entregar de forma na qual você precise. De acordo com o que você vai precisando, você vai pedindo e não vai armazenando tudo direto na memória. Ok? Então, se a gente colocar... A gente estava vendo isso aqui, estava gastando 41 mil e tanto. Vamos ver só quanto que a função gasta na memória. A sizeOf de dobro aqui está gastando 0. Eu vou chamar ela. Vamos passar um range de 0 até 100, por exemplo. Quanto que ela gasta em memória? 4.096. Beleza, vamos deixar esse número de 0 até 100 e que gasta 4.096. Vamos guardar isso na cabeça. Por quê? Isso aqui é uma função normal. Ela é uma função que tem um return, ou seja, ela retorna alguma coisa. É o que a gente chama de função comum, função normal, uma função da linguagem Python. Mas o Python, ele traz pra gente, só confirmar se tá gravando, pessoal. Beleza? Ele traz pra gente o que a gente chama de funções geradoras. Ou seja, em vez da gente ter um return, a gente vai ter um yield. Vocês provavelmente já viram quando a gente tem um yield aqui. Esse yield, se a gente traduzir, seria algo como prover, entregar. Se a gente fosse traduzir para o português, seria algo do tipo prover, alguma coisa assim. Gerar, criar, entregar, alguma coisa do tipo, tá? Eu gosto de chamar de prover, não sei a tradução exata para o português. Mas o yield seria basicamente isso. Ele provém alguma coisa. Por exemplo, eu vou aqui chamar yield de 1, ou seja, ele provém o número 1. Então agora, antes eu quero mostrar uma coisa. Eu vou deixar um return aqui de 1, ok? Então quando eu vim aqui e der um print em dobro, eu quero que vocês vejam uma coisa. Isso daqui é uma function, dobro, e um endereço de memória onde essa função está armazenada. Por quê? Ele é um return. A partir do momento que eu coloco um yield aqui, yield 1, isso daqui vai deixar de ser uma função... Cadê? Ah, tá, não tava dando type, né? Então aqui vamos colocar um type, por isso que tá dando. Type. Eu esqueci do type. Agora, quando eu rodar o meu código... Calma aí, que tem problema aqui. Dobro. Aí... 1, 2. Vamos lá. Aqui, agora sim. Então, ó, vamos ver. Se eu coloco o return aqui, return... Quando eu printar o tipo de dobro, ele vai me mostrar que o que eu estou retornando. Ou seja, eu passei lá 1 e ele me mostrou... Vamos dar um clear aqui no terminal. Clear. Eu passei o valor 1, ou seja, o que ele me retornou foi um int. Agora, se eu coloco um yield aqui, yield, significa que essa é uma função, ela não está me retornando mais o número 1. Olha que diferença. Se eu coloco return, o tipo do que foi me retornado na função é 1. Agora, quando eu coloco yield, ele não me retornou o número 1. Eu tenho uma função generator, uma função geradora.
E o que é uma função geradora? Ela vai me prover o número 1 sempre que eu precisar. Então eu posso fazer assim, ó. Next de dobro. Aqui eu vou tirar esse parâmetro distance aqui, porque eu deixei aqui, né? A gente nem tá usando. Então sempre que eu chamar next de dobro, vou rodar o meu código. Aqui, tá. Aqui abre parênteses, next de dobro, ele gerou, ele proveu para mim o número 1, mas Caio, cadê esse número 1? Ele não foi mostrado em lugar nenhum, porque eu não dei um print. Então vamos dar um print aqui em next, print em next. Então eu vou rodar meu código e ele me proveu o número 1. Se eu rodar o next novamente, o que vai acontecer? Quando eu rodar meu código, ele vai me prover o número 1 de novo. Se eu rodar aqui 3 vezes o next, ele vai me prover o número 1 novamente. Então, 1. Ele está me provendo o número 1 sempre que eu preciso. Quando que eu preciso? Quando eu chamo o next. Ou seja, ó, next me provém algo para mim. Eu poderia colocar mais de um yield. Yield 2. Yield 3. Agora, na primeira chamada do yield, ó, vou rodar o next primeira vez. Na primeira chamada do next, o yield vai prover 1. Agora, na segunda chamada, vou vir aqui, rodar de novo, o yield vai prover 1. Cadê? Ah, tá. Aqui teria que colocar dentro de um for. Beleza, tranquilo. A gente já mostra aqui. Eu vim aqui, tirar esse yield daqui e vamos fazer assim, ó. For e in range. Vamos lá, de 0 até 5, para não ficar tanta coisa. Vou vir aqui e vou prover o número 1. Agora eu vou dar next de dobro uma vez. Ele vai me prover o número... Por que ele rodou 2 vezes? Ah, tá, eu não tinha terminado ainda, né? Ele vai me prover o número 0. Quando eu rodar o next de novo, vou fazer assim, ó, x vai ser igual... Agora eu vou fazer assim, pessoal, ó. Por quê? O que acontece? Vamos lá, vou dar um print. Vou ter explicado do jeito errado aqui primeiro para vocês entenderem o que está acontecendo. Dobro. E vou chamar o dobro aqui. E next, né? Next de dobro. Vou rodar. Ele vai me prover o número... Clear. Aqui não tinha dado o T ainda. Ele me proveu o número 0. Se eu rodar o meu código de novo, o que ele vai fazer? Ele vai me prover o número 0 e o número 0. Por quê? Eu estou criando uma nova instância do gerador dobro. Ou seja, primeiro eu rodei uma instância, abri dobro, fechei parênteses, depois criei uma nova instância. Vou até voltar aqui, que eu tinha feito errado. Vamos deixar sem o for. Yield 1 e yield 2. Ok. E aqui eu vou fazer o yield 3 novamente. Yield 3. Ok, agora eu vou criar uma variável x, por exemplo, e falar que ela vai ser igual a dobro. Beleza, agora eu tenho uma instância, uma criação de x na qual aponta para uma referência para dobro, um endereço de memória. Agora eu vou fazer assim, print, next, só que agora eu vou dar um print de next de x, porque se eu printar o x aqui, olha o que nós temos dentro do x, um generator object dobro at um endereço de memória. Se eu fizer aqui y vai ser igual a dobro, eu vou ter um outro gerador. São geradores diferentes. Eu posso ter mais de um gerador através de uma mesma função. Ó. Eu tenho lá generator, object dobro, at e esse endereço de memória. E agora eu tenho um outro endereço de memória aqui, ó. D2 agora é D3C0, D2 E0. Então nós temos 2 geradores. Vamos começar com um gerador só. Então quando eu fizer aqui next de x, ele vai prover para mim o número 1, concorda? Então se eu rodar aqui o meu código, ele proveu o número 1. Só que se eu rodar o next novamente, ele vai prover para mim o número 1 na primeira rodada do next. Então aqui ele proveu o número 1 e aqui ele proveu o número 2. Se eu rodar novamente next de x, ele vai prover o número 1, prover o número 2 e prover o número 3. Se eu rodar o next novamente, ele vai me dar um erro. Por quê? Essa minha função geradora, ela não gera mais. Ela gera o yield 1, yield 2 e yield 3. Ela provém para mim 1, 2 e 3 apenas. Então, quando eu rodar o meu código, ele vai mostrar 1, 2 e 3 e depois ele me dá uma exceção, um stop iteration. Ou seja, ele me deu um erro, porque ele não consegue me prover mais nada. Então, a gente poderia fazer algo infinito assim. Imagina que nós temos um laço infinito, eu quero ficar provendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Se a gente fosse fazer isso com uma função normal, seria praticamente impossível, porque não tem como a gente armazenar números até o infinito dentro de uma lista ou de alguma estrutura de dados. Então, eu poderia fazer while true. Aqui eu vou criar uma variável i vai ser igual a 0, i vai ser igual a 0, e eu vou prover, ou seja, fazer assim... yield 1. Agora eu vou ficar provendo 0, 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 0. Vou até colocar aqui i igual... Vou deixar assim por enquanto, vai.
Então eu vou vir rodar meu código. Ele vai prover para mim 0, 0, 0. Se eu rodar isso daqui 1 milhão de vezes, se eu der esse next aqui quantas vezes eu quiser, ele vai continuar me provendo. Porque ele está dentro de um while true, ou seja, ele vai ficar provendo. E isso daqui não está gastando tanta memória. Por quê? Sempre que a gente gera alguma coisa, a única coisa que a gente armazena em memória, a gente não armazena todo o resto. Por exemplo, eu gerei lá 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu cheguei no 5 para gerar, ele não armazenou 1, 2, 3, 4 e 5. A única coisa que ele armazenou foi que o último a ser gerado foi o 5. Agora, quando eu der um next novamente, ele vai gerar o 6. Agora ele pagou que o último era o 5 e ele armazenou assim na memória. O último a ser gerado foi o 6. Quando eu gerar de novo, ele vai me gerar o 7, porque ele já sabe qual foi o último. Mas ele não está armazenando tudo em memória. Então agora eu poderia fazer i é igual a i mais 1, por exemplo. Quando eu rodar o meu código, ele vai me gerar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque eu rodei aqui o next 10 vezes. Se eu pegasse isso daqui tudo, Ctrl C, vou rodar meu código aqui várias vezes, e rodar meu código, ele vai me gerar até o 40, ou seja, ele vai me gerando. E isso daqui não vai me gastando tanta memória, ok? E eu poderia fazer isso daqui utilizando um for. Então, for e in, e aqui eu vou pegar uma lista, e in lista, dois pontos, yield de lista. Agora, aqui, quando eu for criar o x, vai ser igual a dobro, e vou passar uma determinada lista para ele. A lista 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou fazer assim, ó. Print. Vamos lá. Next. Vamos rodar isso aqui algumas vezes. De x. Vou rodar isso aqui uma vez. Ele gerou para mim. Calma aí. Ah, tá. Eu coloquei o yield de lista. Toda vez ele tá gerando lista, né? Não é isso que a gente quer. Eu quero que ele gere para mim o valor da lista, o i. Então, eu rodei meu código. Ele gerou o número 1. Agora, se eu gerar mais uma vez, ó. Ele vai prover para mim 1, 2, 3 e 4. Se eu rodar mais aqui do que a quantidade de listas que eu tenho, aqui, da quantidade de valores que eu passei aqui, ele vai me trazer uma exceção. Ó. Ele rodou 1, 2, 3, 4, 5, que era a quantidade de valores que eu falei para ele gerar. Depois ele me deu um stop iteration. Ok, pessoal? Então imagina aqui que a gente tem valores gigantes, por exemplo. A gente vai fazer um while gigantesco. Imagina assim, ó. Vamos passar aqui, em vez de passar essa lista, vamos passar um range de 0 até esse valor aqui, o valor que eu coloquei, 10 mil. Vou rodar meu código, ele vai me gerando. Se eu vou dando next, ele vai me gerando de novo. Ou seja, isso daqui está sendo muito rápido, ele está gerando para mim praticamente de forma instantânea. Sempre que eu preciso, ele gera e gera. E em questão de gasto de memória, isso daqui é gigantemente mais eficiente. Vamos fazer aqui ó, um print sizeOf de x. Vou rodar o meu código. E ele falou que o meu gasto de memória aqui é 448. Vamos fazer essa mesma função, só que em vez de ser uma função geradora, vai ser uma função normal. Então, eu poderia fazer def dobro 2, recebe uma lista, dois pontos. Vou criar lá, lista 2 vai ser igual a uma lista. Aí eu faço assim. Aqui vamos supor que eu quero retornar o dobro, né? Então aqui, essa função, vamos voltar um pouquinho. Então essa função dobro que eu criei aqui, ela vai gerar para mim o dobro daqueles valores que eu passei para ela. Então se eu der um print next de x algumas vezes, ele vai estar sempre mostrando o dobro para mim. Então ele vai mostrar lá 0, 2, 4 e 6. Então ele está me mostrando o dobro. Quero criar essa mesma função, só que em vez de ser uma função normal. Vamos só deixar eu voltar com o print sizeOf aqui. Print sizeOf. sizeOf. Eu coloquei dois print. Pera aí que eu fiz besteira. Aí, de x. Rodei meu código, está gastando 448 bits de memória. Vamos criar uma nova função. Dobro 2. Recebe lista. Recebe lista. Ele vai criar uma lista 2. Lista 2. Vai ser igual a uma lista. Fazer for e in lista. E agora eu vou colocar aqui lista 2 ponto append. E aqui eu vou dar um return lista 2. Aqui eu só esqueci de colocar o i, vamos colocar o i aqui. Agora nós vamos criar uma instância dessa função. Então, y vai ser igual a dobro 2. E eu vou passar aqui como parâmetro um range de 0 até 10 mil. Exatamente como a gente passou aqui. Vou até copiar. Ó.
Copiamos. Então tem uma função que recebe a mesma lista e retorna o mesmo resultado. Então eu vou dar um print no sizeof de x e o sizeof de y, para vocês verem o que vai acontecer. Quando eu rodar meu código, olha a diferença gigantesca, pessoal. Isso aqui é muito importante que vocês percebam. Quando a gente fez com uma função normal, que é a dobro2, ela gastou de memória RAM 407 mil bits. A função geradora gastou 448 bits. Isso aqui é uma diferença muito, mas muito grande. Conforme a gente aumenta isso daqui, a diferença entre as duas funções vai ser cada vez maior. Se eu rodar de novo, essa daqui continuou gastando 448, porque ela é uma função geradora, e essa daqui está gastando 4.024.448 bits de memória. Olha a diferença gigantesca disso, pessoal. Por isso que é muito importante esse conceito de funções geradoras. Vocês vão precisar disso em algum momento da carreira de vocês, ok? E agora, vamos ver só mais alguma coisa. Eu queria mostrar, isso daqui era muito importante que eu queria mostrar para vocês, essa questão do gasto de memória de uma função geradora e uma função que não é geradora. E agora a gente pode iterar. Por exemplo, ó, o que a gente pode iterar? A gente pode iterar sobre geradores. O que é iterar? Percorrer cada um dos valores. Então, quando eu faço um for, nada mais, nada menos, eu estou fazendo um while true, ou um while de quantas vezes que eu quiser, ou um while até que dê erro, de um next. Por exemplo, ó, vou fazer assim, ó, passar um valor bem menor aqui. Então, eu poderia fazer assim, ó, while true. Aí eu faço assim, try. Primeiro eu vou colocar sem o try. Next de x. E vamos dar um print aqui. Print. Então, ele vai... Lembra que eu rodava o next várias vezes? É basicamente isso que o while está fazendo. Ele está rodando o next várias vezes. Vou rodar meu código, ele rodou o next várias vezes. Por que ele terminou? Porque deu um stop iteration, ou seja, como é um while true, ele vai ficar rodando infinitamente até que dê um erro, até que estoure essa quantidade de valores. Então aqui ele mostrou 156, 158, 160, 162 e etc. Para que não dê esse erro, a gente poderia colocar dentro de um try. Try, a gente faz isso, a gente poderia pegar um except, a gente stop iteration, 2 pontos, e a gente daria um break no laço. Quando a gente rodar esse código, ele vai iterar sobre todos os valores, ó. A gente iterou sobre esses valores através de uma função geradora. 2, 4, 0, 2, 4, 6 e 8. Só que a gente, às vezes, quando a gente está trabalhando com for, essa questão de função geradora e do next fica meio por trás dos panos. Então, quando eu rodo for i em x e dou um print em i, basicamente isso que eu estou fazendo, eu estou iterando sobre um gerador. Então, se eu rodar o meu código aqui, ó, clear, rodei meu código, ele fez exatamente aquela coisa que a gente tinha feito com o while. Então, o for, ele é um iterador, ele está iterando sobre o meu gerador. E minha função dobro está provendo para meu iterador i vezes 2. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Acho que deu para entender, né? Basicamente era esse o conceito de funções geradoras que eu queria mostrar para vocês. Não sei porque que ele importou a RIA em algum momento. Mas, assim, é um assunto complexo. Se ficou com alguma dúvida, tenta assistir de novo. Assiste 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário. E tira dúvida comigo lá no Discord também. Caio, não entendi isso, não entendi aquilo. É um assunto que assusta um pouco, é um assunto um pouco mais complexo. Precisa de alguns conhecimentos mais em questão de memória, alocação dinâmica de memória. Ou seja, são alguns assuntos um pouquinho mais complexos. A gente viu uma introdução por cima. Se a gente fosse falar bem baixo nível aqui, a gente ia ter que falar sobre ponteiros, alocação de memória. A gente falar sobre muita coisa de linguagem C. E não é o foco do curso. Eu quero mostrar de o que vocês realmente vão utilizar e não entender realmente como foi implementado. Se a gente fosse entrar nesse assunto, a gente tem que levar basicamente um módulo inteiro para falar sobre isso. Então, basicamente, espero que vocês tenham entendido o conceito, como utilizar, quando utilizar, para que serve, e fique bem claro a diferença grotesca entre o gasto de memória que você está tendo entre que é uma função geradora e uma função não geradora. Ok? Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Desculpem pelo tamanho da aula, mas sim, não tinha como fazer uma aula dessa menor do que isso, ok? Então é isso, um abraço e até a próxima.